As ordenanças para a Igreja. Este será o título da nossa quinta lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de pré-adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damari, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui então para nós continuarmos comentando, meditando juntos nesta lição da classe de pré-adolescentes em que estamos estudando a respeito da igreja. E hoje nós falaremos a respeito das ordenanças que o Senhor nos deixou e principalmente a respeito do batismo. Será que o batismo é um mandamento, é uma ordenança de Deus para a igreja? É o que nós descobriremos nesta aula. Vamos então meditar primeiro nos versículos que a lição nos coloca, onde a lição foi pautada, onde ela está baseada. E são versículos bastante conhecidos, porque nós os lemos mensalmente na nossa ceia. 1 Coríntios capítulo 11, leremos os versículos 23 ao 29. Eu acredito que os nossos pré-adolescentes já devem ter o costume de ouvir estes versículos serem lidos mensalmente, mas acho muito importante que na aula de hoje nós possamos meditar neles. Então, professor, esteja preparado para caso o seu pré-adolescente te pergunte algum significado de alguma palavra, de alguma parte do texto. Talvez ele ouve na ceia, mas nunca teve a oportunidade de perguntar se ficou alguma dúvida. Que não seja só um momento de leitura, mas que seja um momento de bom aproveitamento da leitura. Vamos lá, então? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Após esta primeira leitura, nós temos aqui a leitura do versículo-chave, que a lição dos pré-adolescentes chama de A Bíblia Diz, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui a leitura devocional. Sempre lembre-se, professor, de lembrar aos seus alunos aos domingos para que eles façam essa leitura. É importante para eles. É apenas geralmente um único versículo da Bíblia que eles vão fazer a leitura, mas que já é de extrema importância para que eles cheguem na aula no domingo sabendo do que a aula irá tratar, de quais serão os temas abordados, e assim eles também conseguem trazer dúvidas, perguntas. É uma forma de melhorar a interação dos nossos pré-adolescentes com a aula. Nossos objetivos são os seguintes: primeiro, conceituar o significado do batismo nas águas e da ceia. Segundo, ensinar o que são ordenanças e princípios. E terceiro, demonstrar quais são os principais elementos da ceia do Senhor. Os saberes escolares, que eu sempre falo para vocês, como eles são 6, não dá para ler todas as aulas, mas eu sugiro para você, principalmente você, professor, vários de vocês me escrevem aqui embaixo do vídeo, deixam nos comentários que estão lecionando pela primeira vez, que a classe de pré-adolescentes é a primeira turma que vocês estão assumindo como professores. Então, acho muito importante para que você consiga pensar num plano de aula que contemple estes 6 objetivos, estes 6 saberes escolares, para que no final da aula os seus alunos possam saber os objetivos e também os saberes escolares. É uma forma de você não se perder em cada um dos tópicos da lição. Vamos lá então para o nosso Conhecendo Mais de Deus. Aqui a introdução é o momento em que nós vamos convidar os nossos pré-adolescentes para focarem a sua atenção na aula que será ministrada. E a lição nos diz assim: Querido pré-adolescente ou querida pré-adolescente, a paz do Senhor. Nesta lição, nós aprenderemos mais sobre as ordenanças da igreja. Como o nome já diz, as ordenanças são ordens, ensinamentos deixados por Jesus para serem seguidos pelos crentes enquanto estiverem neste mundo. Primeiro tópico: por que devo me batizar? É uma pergunta. Inclusive, pode ser uma pergunta não só retórica, não só como título do tópico, mas você pode perguntá-la aos seus pré-adolescentes: por que vocês precisam se batizar?
Por que vocês estão, caso tenha alguns ali já se preparando para o batismo, por qual motivo vocês estão se preparando para o batismo? E aí a lição vai nos dizer: o batismo foi uma ordem deixada por Jesus antes de subir ao céu, de voltar ao Pai. É uma prática que deve ser realizada por todos os crentes. Vamos aprender mais sobre a sua importância. Letra A, primeiro subtópico, o significado do batismo. Afinal, qual é o significado de descer as águas, de se batizar, de tomar essa atitude? Veja só, a palavra batismo, ela vem do grego, baptismo, tem um pezinho ali, né? Que significa mergulho, imersão. No batismo cristão, realizado em águas, nós mergulhamos todo o corpo em águas batismais apenas uma vez na vida. Eu sei que, nesta era de redes sociais, está muito comum uma moda de que pessoas já batizadas, cristãos, vão até Israel e lá se batizam novamente, como se fosse reafirmar um batismo, mas assim, caso surja essa pergunta na sua aula, porque pode ser que surja, eu estou inclusive mencionando ela aqui porque recentemente uma adolescente me fez essa pergunta: pode batizar mais uma vez? Ele falou: bom, porque se a minha família for para Israel, eu queria saber se posso batizar mais uma vez. E aí vem uma pergunta para mim, eu gostaria de deixá-la aqui para os irmãos podem deixar aqui nos comentários para mim, por favor. Será que quando as pessoas vão a Israel, ou quando elas mudam de igreja e elas se batizam mais uma vez, elas estão fazendo aquilo como um ato de reafirmar os seus votos diante de Deus? Ou será que tem a ver com fotografar o momento e aproveitar para ganhar likes e interação na rede social? É uma pergunta para nós. Não tem uma opinião fechada sobre isso. Mas o que os irmãos acham? Será que nos nossos dias, nos dias em que tudo gera interação, comentário, like, repercussão nas redes sociais, será que as pessoas se batizam de novo, pela segunda vez, numa nova igreja, ou lá em Israel, né, para aproveitar o lugar lá, o Rio Jordão? Será que isso é feito por desejo mesmo de reafirmar os votos com Cristo, como se fosse como que fala que os casais fazem muito agora? Não é bodas, uma renovação de votos, né, que está bem famosa agora. Será que é mais uma renovação de votos ou será que tem mais a ver com parecer alguma coisa? Fica aqui um questionamento para nós. Vamos pensar sobre isso, vamos comentar aqui embaixo. Mas continuando, o batismo, ele é o testemunho público de que nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa vida anterior. Aqui está um dos principais diferenciais do batismo, que pode ser inclusive elencado para os nossos pré-adolescentes. Primeiro, o batismo é um testemunho público. É algo que você faz diante de todos para afirmar que você nasceu de novo, que você se arrependeu da sua antiga vida, da sua vida de erros, né, uma vida ali entregue aos pecados, e agora você está se batizando publicamente como um sinal de que você não quer mais errar. Pode ser que aconteça, mas você já se arrepende desses erros que podem vir a acontecer. Segundo ponto do significado do batismo é que é a confirmação de que aceitamos a fé e que experimentamos o novo nascimento em Cristo, como a carta de João nos diz, o Evangelho de João nos diz lá no capítulo 3. Ele é um símbolo, o batismo, da nossa união com Jesus. É a demonstração pública da nossa decisão de servir a Deus e de obedecer a sua palavra. Então, um dos principais diferenciais do batismo é que, por exemplo, a conversão de uma pessoa, ela pode acontecer em casa. Uma pessoa pode se converter sozinho. Ele pode dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu conheço um irmão que ele se converteu lendo a Bíblia sozinho. Ele ganhou uma Bíblia no trabalho dele, e ele sempre foi uma pessoa sem religião, criado sem religião, nunca teve nenhum tipo de fé. E ele ganhou uma Bíblia, ele começou a ler a Bíblia e o Senhor ia falando com ele enquanto ele lia a Bíblia, e em lágrimas, depois de mais de um mês lendo toda a Bíblia, ele completou a leitura em um mês, ele aceitou a Jesus quando encerrou a leitura de Apocalipse. Sozinho. Agora veja que, se é possível se converter estando a pessoa ali sozinha em casa ou em qualquer outro lugar, o batismo não. Porque o batismo é um momento em que você confessa que você aceitou a Jesus para todas as pessoas que estão ali ao seu redor. Então o batismo ele é um momento de evidência pública de que eu tomei a decisão de me unir a Jesus, de estar com ele por toda a minha vida. Então, como a grande diferença do batismo para a conversão é que o batismo é uma demonstração pública de arrependimento. É um momento em que você diz diante de toda a sua congregação que você aceita Jesus como seu Salvador e que você está arrependido da sua antiga vida e que você está assumindo o compromisso de servir a Jesus por toda a sua vida. Então este
são alguns dos significados do batismo. Segundo subtópico, a letra B, o batismo e a salvação. Então veja só, o batismo ele é suficiente para salvar uma pessoa? É o que este tópico vai nos responder. Quando nós descemos as águas batismais, nós estamos confessando para todos os presentes naquele culto, naquele evento, que nós recebemos Jesus em nossa vida e que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós sabemos que o batismo por si só, o batismo por si mesmo, apenas ele, não garante a salvação. Então, uma pessoa que ela acaba de se batizar e ela passa o restante da vida dela mergulhada em erros, em pecados, ela não está salva, porque o batismo sozinho, ele não é um meio de salvação. O batismo ele é uma ordenância do Senhor que evidencia que você nasceu de novo. Mas não é um meio, não é a forma com que você alcança a salvação. Me batizei e agora estou salvo. Não é assim que funciona. Então, olha só, a lição está explicando bem. Nós sabemos que o batismo por si mesmo não garante que uma pessoa já está salva. A salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. E o batismo, ela é a confissão diante dos homens de que nós aceitamos essa fé para a salvação. Então, o ideal, o esperado, é que uma pessoa que já aceitou a Jesus, que já tem fé na obra vicária de Cristo, vai se batizar. Não é esperado que uma pessoa que não crê em Jesus se batize. Então, o batismo ele é uma consequência da salvação. Uma pessoa que já aceitou a Jesus, que já crê no Senhor como em Jesus Cristo, né, como seu Salvador, essa pessoa toma a decisão de batizar, né? Então, ela já está salva. Por isso, o batismo não é uma condicional para a salvação. Por exemplo, uma criança de 9 anos de idade que aceite a Jesus e por acaso ela venha a óbito, ela ainda não se batizou, mas ela já pode ter sido salva, né? Uma criança de 9 anos de idade, 10 anos, que já não é mais inocente, que tomou a decisão de aceitar a Jesus, ela pode já talvez vir a óbito e encontrar a salvação, mesmo que ela não tenha sido batizada, porque o batismo não é um ponto, um requisito para você ser salvo. Se fosse assim, pessoas, por exemplo, que aceitam a Jesus e passam pelo processo de discipulado de 2, 3 meses, não estariam salvas naquele período, entendeu? Então não é um requisito, uma condicional para a salvação, mas é o cumprimento de uma ordenança de Jesus para as nossas vidas. Amém? Vamos continuar? Terceiro subtópico, Jesus como exemplo, a letra C. João Batista batizava as pessoas, convidando-as ao arrependimento. Jesus, como filho de Deus, não precisava passar pelo batismo, afinal, ele não tinha pecado, ele era um homem, ali estava no corpo de homem, mas já era Deus, ele era o filho de Deus, ele não tinha pecado, inclusive não ter pecados era o requisito para que ele pudesse se entregar na cruz e cumprir o seu papel ali na cruz como um cordeiro que foi levado ao matadouro e que não tinha pecado, e que vai morrer de forma inocente. Então Jesus, por não ter pecados, não precisava de sinalizar a sua fé, a sua crença e uma vida, né, a escolha de uma vida sem pecados, porque ele já era o Filho de Deus. Porém, veja só, o Senhor fez questão de ser batizado para que ele servisse de exemplo para os seus seguidores. Quando Jesus desceu as águas, a sua atitude foi confirmada pela voz do Pai e pela descida do Espírito Santo sobre ele em forma de pomba. Jesus, em sua ação, demonstrava a importância do batismo para a vida cristã. Então aqui Jesus estava se fazendo de exemplo. Ele estava dizendo, olha, o batismo ele é fundamental para o desenvolvimento da vida cristã, porque nós precisamos sinalizar aquilo que cremos. Aqui, inclusive, é um ponto de bom entendimento para nós, de que a fé não é para ser vivida dentro do nosso quarto, quando a gente está lá trancado sozinho. Dentro da nossa casa é muito fácil ser cristão dentro de 4 paredes. Agora o batismo ele é uma evidência pública diante de todos, de que você crê. Então, ser cristão sozinho, trancado, você quieto, sem ninguém saber, não é um sinal de que você é cristão. O sinal de que você é cristão, de que você tem uma boa vida ali, uma caminhada com Deus, é quando você aceita Jesus, evidencia essa mudança de vida, essa transformação na sua casa, quando você está sozinho e você se abdica de pecar, mas quando você também toma a decisão pública de dizer a todos, eu me arrependo dos meus pecados, eu nasci de novo. Então o batismo é fundamental por isso, porque ele evidencia a nossa fé para todas as outras pessoas. Vamos para o nosso segundo tópico, o batismo é um dever. Diferentemente do que muitos dizem, o batismo não se trata de uma escolha, e sim de uma ordenança, isto é,
um mandamento que deve ser cumprido pelos seguidores de Jesus. Vamos aprender por quê, o motivo, né, deste batismo ser um dever? Veja só. Letra A, primeiro subtópico, o batismo como uma ordenança. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e deixou a eles as últimas ordens e orientações antes dele subir ao céu. Está registrado lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, e nos diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mestre deixou claro que o batismo não é uma opção, e sim um mandamento que deve ser seguido por todos os crentes. Por isso, todos os crentes em idade adequada, segundo a orientação da igreja local, devem batizar-se para cumprir o mandamento deixado por Jesus. A obediência às ordenanças nos permitirá uma vida espiritual saudável e frutífera. Aqui é um ponto muito importante, porque como nós estamos falando para uma classe de adolescentes, de pré-adolescentes, né, entre 11 e 12 anos de idade, eles estão naquele momento de tomar a decisão de se batizar. Então veja que a nossa igreja recomenda que adolescentes a partir dos 12 anos de idade já possam passar pelo processo de discipulado e então descer as águas batismais. Eles estão numa faixa etária em que o momento de escolher confessar a Jesus de forma pública e servi-lo para o restante de suas vidas seja tomado. Então é muito importante que esta lição venha neste período da vida deles e os ensine o que é o batismo e principalmente que diga a eles que o batismo não é uma escolha, no sentido de quero ser cristão para sempre, mas não sei se quero me batizar. Não. Quando eu aceito a Jesus, quando eu tomo a decisão de que quero ser cristão, eu preciso me batizar. É a evidência pública de que eu aceitei a Jesus, de que eu desejo viver o restante da minha vida unido ou unida a Ele. Então não é uma escolha no sentido de, será que eu já sou crente mesmo? Para que eu vou lá me molhar inteiro? Só água, faz sentido. Não. É uma ordenança de Jesus, é um mandamento, é um dever de quem decidiu se batizar. E aqui entra num ponto muito importante, que talvez você, professor, dependendo do nível de intimidade que você tenha com a sua classe, se você já os conhece, se você consegue chamá-los pelo nome, né? De você perguntar a eles se eles já estão pretendendo se batizar, quem não está, por qual motivo. É importante ouvir, é importante saber o que eles estão pensando, o que eles acham do batismo, o que as famílias deles acham do batismo, porque vira e mexe eu ouço alguma pré-adolescente, alguma adolescente me dizer que ainda não é batizado porque os pais não deixam, porque os pais falam, você não está pronto ainda para levar Jesus a sério. E é importante nós sabermos o que as famílias pensam, porque este pensamento, por exemplo, ele é errado. Alguém que diz assim, eu não quero que meu filho se batize agora porque eu acho que ele não está pronto. Mas quem tem que tomar a decisão é o adolescente ou o pré-adolescente, mediante a fé que ele tem. Alguém que cresceu na igreja, ou alguém que se batizou, que aceitou a Jesus e que sabe o que significa o batismo, não deve ser impedido pelos seus pais de se batizar. Porque, por exemplo, você achando que o seu filho está pronto ou não para ir para a escola, você o envia para lá. Você achando que o seu filho está apto ou não para aprender futebol, inglês, judô ou natação, você o envia para lá, não envia? Então, por qual motivo nós não deixaríamos os nossos filhos não batizar? Eu não acho que ele está pronto. Isso não é um bom motivo? Porque o fato dele não estar pronto antes não o impede de ficar pronto depois. Inclusive, é um sinal de que ele realmente é cristão. Eu já me batizei. Então, isso pode ser, inclusive, um motivo para virar a chavinha. Eu acho que na nossa geração, nós estamos formando homens e mulheres indecisos e fracos. Moralmente fracos, de vontade fraca. Porque é importante que muito cedo os adolescentes, os nossos pré-adolescentes na igreja, já saibam dizer não para o pecado. Se abster de uma vida de pecado e se, caso, eles errem, encontrar perdão para isso. Eu não acho que é ideal que nós afastemos nossos pré-adolescentes da ceia, do momento de batismo, porque a gente olha para eles e fala, mas tão imaturo ainda. Porque o mundo não acha eles imaturos. O mundo está compartilhando aí coisas bastante nocivas para crianças de 5 anos de idade, 8 anos de idade. Os irmãos que me acompanham, vocês que aqui estão, professores, alunos da EBD que me acompanham lá no Instagram, vira e mexe, inclusive eu tenho destaques lá que falam sobre isso, de mensagens que eu recebo de adolescentes que estavam, infelizmente, viciados em... Não sei se o YouTube vai me cortar, mas enfim. Viciados em
livros, em filmes e em sites de conteúdo adulto, de conteúdo para maiores de 18 e adolescentes muito novinhos, 10 anos de idade, 11 anos de idade. Então, alguém que já está sendo exposto a este tipo de conteúdo não pode ser privado de tomar a maior decisão da sua vida, que é evidenciar a sua conversão. Então, é muito importante que os nossos pré-adolescentes e adolescentes sejam, sim, incentivados a manterem esta decisão aos 12 anos de idade. Eu fui batizada com 12 anos de idade, no mês que eu completei 12 anos de idade, e não me arrependo em nenhum momento. Foi algo muito importante para a minha maturidade cristã. Com meu irmão foi a mesma coisa, eu vejo muitos adolescentes ainda hoje, apesar de hoje ser um número menor, na minha época, quando eu me batizei, todos os meus amigos de 12 anos de idade se batizaram. Hoje eu vejo que é mais raro, ainda mais que a gente vem nesse momento de pandemia, tem muitos adolescentes de 17 anos de idade que ainda não tomaram essa decisão. Isso é prejudicial para a nossa fé, para o estabelecimento da nossa fé, porque nós deveríamos incentivar esta evidência da fé pelos nossos pré-adolescentes o mais cedo possível. Porque quando isso acontece o mais cedo possível, que eu digo é aos 12 anos de idade, né? Com a idade adequada. Porque quando isso acontece, é uma oportunidade deles levarem Jesus a sério, deles evidenciarem que a fé deles é uma coisa séria. 12 anos é a idade em que a maturidade já deve estar ali dando seus primeiros sinais. Logo, logo, eles já não serão mais pré-adolescentes, já serão adolescentes e daqui a pouco já serão convidados à vida adulta. Então, quanto mais cedo, e eu digo aos 12 anos de idade isso acontecer, melhor para a caminhada deles, né, com o Senhor Jesus. É um momento, o adolescente de 12 anos, ele sabe que ele não pode colocar a mão na panela que vai queimar, ele sabe que se ele pular da janela do terceiro andar, ele vai se quebrar. Então, se ele já tem essas noções básicas da vida, ele também pode saber que beijar a menininha ali na esquina, atrás do colégio, em algum lugar, é pecado. Que ele está defraudando ela e ele está indo contra uma regra que os seus pais muito provavelmente devem ter estabelecido. Então, este tipo de noção que o adolescente precisa começar a tomar, por que não? Aproveitar este momento de tomada de noções, né, de aprender ali a ter noção da vida, noção do corpo, noção do respeito, e já não ter noção da sua fé. Fica aqui um momento para que nós, professores da classe de pré-adolescentes, pensemos sobre isso, para que nós possamos orientar os nossos pré-adolescentes para que eles sim decidam pelo batismo, pela experiência de descer as águas batismais, porque é um momento em que eles estarão evidenciando que a fé deles ela é verdadeira e que eles pretendem passar o restante da vida deles unidos ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e que o maior número possível dos nossos pré-adolescentes decidam por descer as águas batismais, por tomar esta decisão de aceitar a Jesus e não só de aceitá-lo, mas de evidenciar publicamente esta decisão de amar a Jesus e servi-lo por toda a vida. Vamos para o nosso segundo subtópico, a importância de obedecer. Veja só, a obediência à palavra de Deus, ela nos leva a colhermos bênçãos sem medidas e a experimentarmos uma vida espiritual saudável e bem edificada. Quando nós obedecemos às ordenanças de Jesus, incluindo o batismo e a participação na ceia do Senhor, nós estamos cumprindo o nosso papel como igreja e preservando, eu ia falar perseverando, mas não, e preservando a nossa comunhão com Deus. Então o batismo, ele é uma ordenança do Senhor e é importante que nós como igreja, mesmo os nossos pré-adolescentes que também fazem parte da igreja, sejam ensinados a acatar as ordens que o Senhor nos deu e não a questioná-las. E quando eu digo a questioná-las, é ignorá-las. Porque questionar não está errado, desde que eu questione e entenda o porquê daquilo. Porque quando o Senhor nos convida e nos ordena, nos convoca para o batismo, Ele está nos mostrando o melhor caminho. Então os nossos pré-adolescentes podem questionar o motivo, desde que eles entendam que aquele é o melhor caminho. Por que é o melhor caminho? Agora, ignorar uma ordenança do Senhor nunca é uma boa ideia. Aqui na letra C, no terceiro subtópico, nós falaremos sobre deve ser pela fé e não para cumprir uma obrigação. Então aqui a gente entra num ponto muito importante do processo de ensino a respeito do batismo. Porque a ideia não é que os nossos adolescentes sejam obrigados ao batismo, mas é que eles sejam convencidos da importância do batismo. Então olha só, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem escolher como servir a Deus ou selecionar na Bíblia o que vão obedecer. Isso é muito comum, é só a gente dar uma olhada nas redes sociais. Hoje muita gente é cristão e a gente dá uma olhada para os frutos e não condizem com uma árvore cristã.
Mas olha só, nesse contexto é importante que nós saibamos que a obediência integral aos princípios bíblicos nos proporcionará uma vida plena com Deus. Logo, a prática do batismo deve ser consequência da fé e não um mandamento que nós cumprimos por obrigação. Para aqueles que aceitam a Jesus pela fé, o batismo é uma alegria, pois trata-se de mais um passo fundamental na vida espiritual. Aqui é um ponto muito importante, porque nós, professores da classe de pré-adolescentes, pais cristãos de pré-adolescentes, precisam ensinar os seus filhos ao longo da vida. Quando eles têm 11, 12 anos de idade, e após uma vida sendo criados ali por meio, com base nos princípios bíblicos, eles já precisam ter aceitado a Jesus por alegria. O ideal é que os nossos pré-adolescentes aguardem, desejem o batismo, desejem completar 12 anos de idade para poder se batizar com alegria, não por imposição. Só que nós sabemos que nem sempre é bem assim. Portanto, talvez o que precisa ser reajustado é a conversão. Será que eles se converteram de verdade? Será que essa conversão ela foi feita por imposição? Ou será que eles vêm à igreja, mas não são convertidos? Vêm à igreja porque são obrigados, porque são coagidos, porque os pais vêm, porque todo mundo tem que vir? Ou será que eles já tomaram uma decisão de aceitar a Jesus? É importante nós, professores nós professores da classe de pré-adolescentes, darmos uma sondada ali, qual é o objetivo, por qual motivo eles vêm à igreja, e entender, procurar saber se eles já aceitaram a Jesus ou não. Porque dessa forma, quando você já aceitou a Jesus e você já o ama, o batismo é uma consequência que você, é uma ordenança, que você abraça com alegria. Agora, quando você nem aceitou a Jesus, o batismo realmente é uma evidência forçada, porque é de algo que não aconteceu. O batismo só pode acontecer depois que o nosso pré-adolescente já tiver tomado a decisão de aceitar a Jesus e decidir, então, evidenciar esta escolha de servir a Jesus por toda a vida. Vamos para o nosso terceiro tópico, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor ela é um momento muito importante para a construção da nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Este cerimonial faz parte das ordenanças deixadas por Jesus. Letra A importância da ceia do Senhor. Ao realizar a Páscoa com seus discípulos, Jesus deixou-nos o exemplo de como a Santa Ceia deveria ser ministrada. Quais são os elementos utilizados e explicou que este cerimonial representa, e ele explicou o que este cerimonial representa. O Senhor disse, façam isso em memória de mim, Lucas 22:19. A ceia do Senhor é um memorial, um momento em que relembramos e refletimos a respeito do sacrifício de Jesus por nós lá na cruz. É também um momento de gratidão pela salvação alcançada mediante a fé. Então aqui está a importância da ceia. E agora na letra B nós iremos entender quais são os elementos da ceia. Conhecemos bem os elementos que compõem a ceia, o pão e o cálice. O pão ele simboliza o corpo de Jesus e o cálice, que é representado pelo suco de uva, ele simboliza o sangue de Cristo. Vale lembrar que o pão e o suco de uva não se transformam literalmente em carne e sangue, mas que eles são um simbolismo, alimentos consagrados que representam o corpo e o sangue de Cristo. É muito importante nós pensarmos a respeito de que destas duas palavrinhas, simbolizam e representam. O cálice que nós tomamos e o pão que nós comemos, eles não são literalmente corpo e sangue. Não é que depois da oração o pão vira corpo e o cálice vira sangue, não. Eles são apenas um símbolo, uma representação do corpo e do pão. Do corpo e do sangue de Jesus. É uma representação daquilo que Jesus entregou na cruz, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, em nosso lugar. Então representa, mas não é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Ao consumirmos estes elementos, nós recebemos do Espírito Santo fortalecimento e saúde espiritual. É um momento também de nós relembrarmos a nossa maior esperança. Qual é a maior esperança do cristão? A de que ele foi para o Pai, mas em breve retornará para buscar a sua igreja e juntos cearemos com ele, Jesus, no céu. Amém? Aleluias, Maranata. Oxalá que este dia fosse hoje. Oxalá que fosse agora, que Jesus viesse e voltasse para nos buscar. Mas em breve ele estará voltando. Glórias a Deus. Letra C, quem pode participar da ceia?
A Santa Ceia é um momento muito importante para a vida cristã e não pode ser negligenciada. Participam dela pessoas que passaram pelo batismo nas águas. Nesse ato, realizado em harmonia uns com os outros, nós fortalecemos também a nossa comunhão com os irmãos que participam conosco do corpo de Cristo. Conclusão: quando nós obedecemos às ordenanças e princípios bíblicos, nós estamos plantando sementes de fé e podemos esperar por um futuro de bênçãos. A obediência nos leva a desfrutar de uma vida de maior intimidade com Deus. Ponto importante para falar para os nossos pré-adolescentes. Quem obedece a Deus desfruta de maior intimidade com Ele. Porque quem obedece está mais perto. Quem obedece tem a oportunidade de caminhar um pouco mais perto do Senhor, do nosso Deus Criador, do nosso Pai Celestial. Olha a importância da obediência. Quando o Senhor nos deixa ordenanças, quando o Senhor nos deixa limites, nos dá algumas direções, Ele não está fazendo isso porque Ele é um Pai controlador, severo, porque Ele é alguém que deseja mandar na nossa vida. Não. É porque Ele é um Pai que deseja que nós possamos ir bem nessa vida. É porque Ele, como alguém que construiu o mundo, que nos deu a vida, Ele sabe o que pode servir de bem para nós e o que pode servir de mal. Ele sabe o que nós podemos abraçar e que vai nos trazer bênçãos e o que nós podemos abraçar que vai nos trazer maldições. Então o Senhor nos deixa sugestões, são ordens, só que a gente obedece se quiser. Então, no fim das contas, por mais que seja uma ordem do Senhor, serve como uma sugestão. Você aceita se quiser. E aqui, um pouquinho diferente, inclusive é por isso que a palavra é ordenança e não sugestão. É porque a gente sugere uma coisa ou outra, mas não há uma consequência para a sugestão. Por exemplo, se alguém chegasse aqui e eu falava, temos suco de uva e suco de laranja. Olha, eu te aconselho a tomar o de uva que ele está um pouquinho mais gelado. O de laranja está um pouquinho mais quente porque eu fiz primeiro. É uma sugestão, não é uma ordem. Agora, quando eu dou uma ordem, eu falo, olha, toma o suco de uva porque o suco de uva tá bom e o suco de laranja tá estragado. E aí a pessoa fala, não, vou tomar o suco de laranja. A consequência é que ela vai beber uma coisa estragada, que pode ser que faça mal a ela. O suco de uva estava bom. Então, quando o Senhor nos fala, para que nós possamos seguir essas ordenanças, é para que nós possamos alcançar o céu. Se nós não seguirmos essas ordenanças, nós não alcançaremos o céu. Então, uma consequência de não seguir uma ordem do Senhor é que a gente não vai desfrutar da vida eterna. Ou que, caso a gente consiga se recuperar, é que nós, infelizmente, ao pecarmos, colheremos as consequências deste pecado. Gosto sempre de citar o exemplo de Davi. Davi pecou, Davi errou, Davi se transformou em um homem adúltero, em um homem homicida, pelo que ele fez no caso de Batseba e Urias, porém ele conseguiu recuperar a sua intimidade com Deus. Ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Ainda assim, as consequências vieram sobre ele e a família dele. Quando nós não acatamos uma ordem do Senhor, nós estamos abrindo brecha para receber maldição sobre a nossa vida. Por isso é importante seguirmos as ordens do Senhor. Ele já nos deixou ordens porque, ao seguir aquelas ordens, nós estaremos andando pelo melhor caminho. Que nossos pré-adolescentes possam seguir as ordenanças do Senhor assim como nós. Amém? Para encerrar, nós temos aqui o Saiba Mais. Tem um trechinho, eu até anotei porque eu acho que é um trechinho muito bom, da Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal do Stanley Horton, que vai falar o seguinte: na ceia do Senhor, talvez possamos sugerir um tríplice sentido de lembrança, passado, presente e futuro. A igreja se reúne como um só corpo à mesa do Senhor, relembrando a sua morte. Os próprios elementos usados de modo simbólico na comunhão representam o derradeiro sacrifício de Cristo, no qual ele entregou seu corpo e seu sangue para redimir os pecados do mundo. Então aqui é o primeiro sentido, o sentido passado. Nós relembramos a morte de Jesus. O segundo sentido está no presente, porque ele traz o convívio espiritual de Cristo à mesa. Então nós partimos o pão juntamente com os nossos irmãos. É um convívio da igreja. Aqui está o sentido presente do motivo, de nós participarmos da ceia. E o motivo, ou o sentido futuro da participação, é porque existe uma dimensão escatológica ao participar da ceia do Senhor. Porque ao participarmos dela, nós antecipamos a alegria pela sua segunda vinda e pela reunião da igreja com ele para toda a eternidade. Então aqui estão os 3 sentidos para participarmos da ceia. O sentido de modo passado, de modo presente e de modo futuro. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe.
na ministração desta aula, na condução desta aula, porque talvez nós tenhamos pré-adolescentes assentados nos ouvindo que estão em dúvida a respeito do batismo, que já aceitaram Jesus, que desejam o resto de suas vidas serem cristãos, mas que não sabem o que o batismo significa, que talvez nem os seus próprios pais saibam passar a eles estes ensinamentos e que com esta aula eles podem resolver esta questão e tomarem a decisão de se batizar. Então, olha a importância desta aula. Por isso eu desejo que você possa estudá-la da melhor forma possível, estar em espírito de oração e pedir que o Senhor Jesus te ajude na condução desta aula. Sendo assim, que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca e que você, juntamente com seus pré-adolescentes, possa desfrutar de uma excelente aula. Amém? Deus abençoe, muito obrigada por chegar até aqui e até a próxima aula.